Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, afinal, é você quem decide. Hoje estamos aqui para falar sobre o choque elétrico num layout diferente, para mudar um pouco aquele layout que a gente vinha usando. A definição de choque elétrico é uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no corpo humano quando por ele circula uma corrente elétrica. Então, nesse caso, a tensão aí desse rapaz, ele pegou em um momento e tem a tensão e por ele surgiu uma corrente elétrica porque ele não está, né, equipado aí com os equipamentos de proteção. A luva daí está no chão, né? Então, se surgir uma corrente elétrica por você, você está levando um choque elétrico. Essa é a definição. O choque elétrico pode ser estático, se você estiver levando uma corrente elétrica de corrente contínua, né? Aqui é sempre positivo, você está pegando o positivo e aqui está errado negativo. Então você está sempre uma corrente contínua, então o choque é estático. O choque dinâmico é dado para se você levar um choque com corrente alternada, tá? A corrente estiver passando por você, seja alternada, então a fase, como a gente já sabe, a fase é corrente alternada, ele pegou aqui na fase, está aterrado, né? Está no solo, então aqui por ele está passando a corrente alternada, então o choque é dinâmico. Existem duas formas, né, de contato para o choque elétrico, tá? Tensão de toque, quando você realmente toca em algum ponto energizado. Aqui ele pegou na fase, por algum motivo, aqui ele pegou na fase, então está levando, está tocando, então tensão de toque. No caso aqui, por algum motivo, nesse poste aqui, caiu por exemplo, um raio, ou então o cabo de energia encostou aqui no poste, o poste é metálico, você encostando aqui no poste, você está com a tensão de toque, tá? Você está tocando em algum condutor vivo. Esse é a tensão de toque do choque elétrico. Mas existe outra forma. A outra forma é a tensão de passo. Isso é, você não está tocando no poste. O poste está energizado por algum motivo, mas você não está tocando no poste. Você está andando aqui com a diferença de potencial no solo. Ou, por exemplo, aqui também, ó, o cabo cai no chão e aí existe por volta dele níveis de tensões diferentes. Tá? Então aqui ele está com níveis de tensão diferentes nos dois pés. Então ele vai levar um choque elétrico passando pelos pés dele, tanto aqui quanto aqui. Então isso aqui é a tensão de passo. Quando alguma coisa está energizada no chão, você não pode sair correndo como esse cara saiu desesperado, tá? Vá devagarzinho andando, né, com passos pequenos, porque quanto maior o seu passo, maior a diferença de potencial entre um passo e outro, entre uma tensão e outra. Existem alguns fatores que determinam a gravidade do choque elétrico, tá? O primeiro dele é o percurso da corrente elétrica. Se o percurso da corrente elétrica fosse por nenhum órgão vital do corpo humano, o choque elétrico não é tão grave, né? Então não passa pelo coração nem pela cabeça, como nesse caso. Passa pelo coração e pela cabeça, então esse aqui com certeza vai ser mais grave do que esse aqui. Esse outro também passa também pelo coração e pela cabeça. Então o percurso da corrente elétrica determina a gravidade do choque elétrico, a intensidade também, claramente, né? Quanto maior a corrente elétrica, mais grave vai ser. A característica é importante saber se ela é corrente contínua ou alternada. A corrente alternada é mais grave do que a contínua, mas as duas são graves, tá? E o tempo de exposição à passagem de corrente. Isso é, se eu passar mais tempo levando choque elétrico, eu vou ter uma gravidade maior do que se fosse um tempo bem curto. Agora vamos ver os efeitos, né, num gráfico. Esse gráfico aqui é muito importante da gente entender os efeitos do choque elétrico no corpo humano, tá? Esse gráfico aqui mostra no eixo X a corrente em miliampere e no eixo Y o tempo em milissegundos, já que tanto o tempo quanto a intensidade determinam a gravidade do choque elétrico. Vamos primeiro ver a primeira zona. Nessa primeira zona aqui, zona 1, nenhum efeito perceptível. Isso é, se eu estiver levando uma corrente, um choque elétrico de corrente até 0,5 ampere, mesmo que seja por 10 segundos, né, 10 mil milissegundos é 10 segundos, mesmo que seja por 10 segundos, é uma intensidade muito pequena, então não vai ter efeito grave sobre o meu corpo. Zona 2 vai depender, né, e agora já tem uma curva variando aqui o tempo e a corrente, né? Os efeitos fisiológicos geralmente não são danosos, tá? Mesmo que eu tenha uma corrente elevada aqui, como 100 mA, mas se for por um tempo muito curto,
aqui, por exemplo, de 20 milissegundos, então eu estou na zona 2 que não é tão grave, tá? Ou então se eu tiver uma corrente mais baixa, mesmo por muito tempo, mas que seja, sei lá, 5, 10 miliamperes, não é tão grave. Então estou na zona 2. Na zona 2, eu estou uma leve percepção superficial, uma ligeira paralisia nos músculos do braço e início da tetanização, nada muito grave. Tá? Ali eu estou sentindo, estou levando choque elétrico, mas nada sério. Já na zona 3, os efeitos fisiológicos notáveis, tá? Pode até acontecer parada cardíaca, de repente parada respiratória, né? Geralmente são reversíveis. Então, na zona 3 eu sinto, posso ter algumas paradas, mas geralmente são reversíveis. É nessa zona aqui, em laranja aqui, tá? É a zona 3, que eu tenho uma corrente, por exemplo, de 100 mA por 200 milissegundos, eu estaria aqui na zona 3, tá? No caso, eu vou sentir paralisia estendida dos músculos do tórax, sensação de falta de ar, tontura, tá? Fibrilação ventricular, tudo isso aqui eu estaria na zona 3, normalmente reversível. Um ponto importante que eu tenho para destacar aqui é o 30 mA e 150 milissegundos. Quem assistiu a aula sobre disjuntor DR, tá? Interruptor DR, vai saber que o interruptor DR atua a partir de 30 mA e em menos que 150 milissegundos. Então, se eu tiver um DR na minha casa, eu nunca vou passar da zona 2, eu nunca vou chegar nem na zona 3, imagina na zona 4. Então, daí a importância do interruptor DR na nossa residência, tá? Voltando para o choque elétrico, eu tenho a partir daqui a zona 4, a zona vermelha, né? Que aí eu tenho elevada probabilidade de efeitos fisiológicos graves e até irreversíveis, tá? Fibrilação cardíaca, parada respiratória. Na zona 4, onde eu tenho uma alta corrente e o tempo às vezes até independe, né? Se eu tenho 500 mA de corrente ou até 1 ampere, por exemplo, mesmo que seja por pouco tempo, isso aqui pode ser bem grave, tá? Nesse caso, na zona 4, eu tenho traumas cardíacos persistentes, o efeito é letal, pode até... se eu não tiver uma pessoa especializada com equipamento ali próximo, eu posso morrer ali mesmo. E aí alguns acidentes, tá? Que devido a choques elétricos, tá? Algum não está preparado e aí algumas fotos de acidentes. Eu não vou mostrar acidentes muito feios. Para quem quiser, pode procurar na internet. Aqui eu vou mostrar só leves, né? Um acidente como esse, ou então esse aqui, um curto-circuito que deu, né? No caso, não foi nenhum um choque elétrico, mas um curto-circuito que deu, bateu no painel aqui. Então, temos que ter cuidado com a eletricidade. Não é brincadeira. Esse acidente aqui foi recente, foi lá no Amapá, vocês devem ter ficado sabendo que ficaram muitos dias sem energia. Foi devido a um curto-circuito, tá? E aí uma mão que também foi curto-circuito, levou uma queimadura séria na mão, né? Mas graças a Deus não teve nada além disso. Fotos mais feias do que essa vocês procuram na internet caso vocês queiram ver. Não vou mostrar além disso aí. E aí, o filtro de linha tem que ter cuidado com ele quando tem muita carga no mesmo filtro, tá? Isso aí é um momento de atenção, pode provocar curtos-circuitos. E benjamins, né, que são chamados os T's, né, isso aí são riscos adicionais. Imagine você colocar numa mesma tomada essa quantidade de carga. Então isso aqui pode provocar um curto-circuito, pode provocar choque elétrico. Evitem de usar isso na casa de vocês. Ou gambiarras como essa aí, né, que o cara fez, essa gambiarra aí, isso são riscos adicionais. Evitem esse tipo de coisa. Mais gambiarra, aí gambiarra também, essas brincadeiras na internet você acha muito. O cara não tem um adaptador certo para usar, né? E aí faz esse tipo de adaptação para ligar a sua tomada. Imagine como é que você carregando o celular desse jeito, né? Vai uma criança pega aqui, vai tomar um choque elétrico. Mais gambiarra aí, os caras que botam para não atuar o disjuntor e colocam algumas gambiarras, não façam isso, isso aqui é risco adicional. Não faça esse tipo de coisa na sua casa.
Ou então, trabalhar dessa forma, né, dentro d'água. Olha só o que esses caras estão fazendo, tá? Isso aqui estão se arriscando. Esse aqui, principalmente, está totalmente dentro d'água e manobrando aqui uma subestação, né, 13.800 volts. Esse cara aqui é doido. Esse cara tem conhecimento e está fazendo esse tipo de coisa. Ou então esses caras aí, né, que trabalham desse jeito. Essas fotos aí eu mostro, né, para dar uma descontraída, mas lógico, não façam isso, nunca pensem em fazer isso quando vocês forem profissionais, tá? E se você for do churrasco e faz esse tipo de coisa, com muito cuidado, porque essa situação aqui é altamente perigosa e evite choque elétrico, cuidado com a eletricidade, ela é invisível, mas se pegar pode até matar. Por hoje era isso, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima aula.